Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 1 do livro do Eclesiastes. Quem é Eclesiastes? Esse termo significa homem da assembleia, isto é, ou o indivíduo que convoca uma assembleia religiosa, ou alguém que é o seu porta-voz, seu pregador. Nosso porta-voz não era algum sacerdote munido da lei, nem um profeta munido da palavra, mas um sábio munido do conselho. E muito de sua obra se assemelha com o material do livro de Provérbios. O Eclesiastes capítulo 1 serve como introdução ao livro, apresentando os temas centrais da futilidade e também da transitoriedade da vida. O autor, identificado como pregador, provavelmente Salomão, reflete sobre a natureza cíclica e aparentemente sem sentido da existência humana, porque Salomão diz aqui no capítulo 1, versículo 17, que a vida, o ciclo da vida, é comparado a correr atrás do vento. É muito interessante. A gente precisa entender, e para ficar claro para nós, que este Salomão, ele está escrevendo Eclesiastes já quando ele é um ancião. Ele já viveu muitas experiências. Quando jovem, apaixonado por uma sunamita, ele escreve cantares. Quando homem maduro, ele escreve provérbios. E agora, já certamente caminhando para o final da vida, para o final da carreira, ele para meditar e percebe que tudo na vida não passa de vaidade. A vaidade da vida. O capítulo começa com a declaração: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Esta frase sublinha a futilidade e o vazio percebidos em todos os esforços humanos. Depois ele vai falar sobre a natureza cíclica da vida e o que isso significa. Este ciclo contínuo e repetitivo que é a vida. A vida é um ciclo que se repete. O pregador observa que a vida é um ciclo interminável, onde as gerações vêm e vão, mas a terra permanece para sempre. As coisas são sempre as mesmas. Ele fala sobre a repetição nos fenômenos naturais. O sol nasce, se põe, os ventos sopram de forma cíclica e os rios correm para o mar, mas nunca se enche. Há uma sensação de cansaço e repetição. Todas as coisas são cansativas, ninguém o pode exprimir, o olho não se farta de ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O pregador lamenta que não há nada de novo debaixo do sol e o que é feito já foi feito antes. O passado é esquecido e o futuro também será. Salomão ainda vai falar sobre a busca por sabedoria e conhecimento. Ele compartilha sua própria busca pela sabedoria e pelo conhecimento e inclui que isso também é vaidade e aflição de espírito. Ele observa que muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Quanto mais se sabe, mais se sofre. Eclesiastes é parte da literatura do Antigo Testamento, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, que reinou sobre Israel no século X a.C. Este livro, no entanto, pode ter sido escrito posteriormente, refletindo uma perspectiva mais filosófica e introspectiva sobre a vida, comum em períodos de crise ou de mudança social. Sabedoria. Eclesiastes pertence à tradição de sabedoria hebraica, juntamente com Provérbios e Jó. A sabedoria era altamente valorizada na cultura israelita
e incluía reflexões sobre o sentido da vida, sobre a justiça e também sobre o comportamento ético. Filosofia existencial. O tom melancólico e contemplativo de Eclesiastes reflete uma visão existencial da vida, onde a busca por sentido e propósito enfrenta a realidade da mortalidade e da aparente falta de sentido nas atividades humanas. O propósito e a mensagem, a reflexão sobre a vida, Eclesiastes convida os leitores a refletirem sobre a natureza transitória da vida e a buscar um significado mais profundo, além das realizações mundanas. Busca por sabedoria, ao destacar a futilidade de muitas atividades humanas, o autor encoraja uma busca por sabedoria que reconhece as limitações humanas e a necessidade de reverência a Deus. Eclesiastes capítulo 1 estabelece o tom para o livro, provocando uma reflexão sobre a futilidade das atividades humanas e a busca por um entendimento mais profundo e sábio sobre a vida. E nós precisamos parar e também fazer essas reflexões e, acima de tudo, procurar entender por que estamos aqui, qual é o propósito em tudo isso. E descobrindo isso, entendendo isso, com certeza a vida passa a valer a pena e passa a ter colorido e luz. Este foi o resumo de Eclesiastes capítulo 1. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.